Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de história, dando continuidade no capítulo 5, parte 5, né? E vamos ver o que o roteiro nos traz hoje? Então, de acordo com o nosso roteiro, ele traz como objetivos identificar a divisão cronológica do tempo em milênio, século, década, ano, mês, semana e dia, desenvolver as competências gerais do conhecimento do pensamento científico crítico e criativo do repertório cultural da argumentação. Como atividade, nós vamos trabalhar as páginas 74 e 75, atividades essas que algumas deverão ser realizadas no livro e outras no caderno, tá? Não esqueçam de, antes de realizar qualquer atividade, assistir os vídeos indicativos como material de apoio que a professora está colocando aqui, que vão ajudar você a responder às atividades, beleza? Vamos lá? Pegando o nosso livro aí, pegar o meu aqui. Ok. Então, aqui no nosso livro, ele traz algumas perguntas, né? Organizando o tempo em partes. Há 3 décadas no século XXI, no terceiro milênio, durante a década de 1930, há 2 séculos, no século XV. Então ele pergunta, você já ouviu essas expressões como essas? Né? Pesquise e descubra quantos anos tem uma década, um século e um milênio. Você vai fazer a pesquisa e depois vai colocar aqui, ó, nos quadradinhos indicativos. E ele diz, essas palavras representam determinada quantidade de anos. Você conhece alguém que já tenha completado mais de uma década de vida? E um século? Você vai copiar essas perguntas lá no seu caderno, não esquecendo de colocar as páginas do livro e a data da nossa aula, e você vai responder. E a próxima pergunta diz, você notou que os séculos estão escritos com numerais romanos? Uma das convenções entre historiadores é utilizar os séculos para localizar os eventos na história. Ele pede que você reveja a linha da história da página 185 do seu material de apoio com os numerais romanos. Há uma regra matemática para a contagem dos séculos e dos milênios. O século I começa no ano 1 e termina em 100. O século II começa no ano 101 e termina no ano 200. O século X começa no ano 901 e termina no ano 1000. O século XV começa no ano 1401 e termina em 1500. O século XX começa no ano de 1901 e termina no ano de 2000. O século XXI começou em 2001 e terminará em 2100. Olha lá. A regra também vale para a contagem dos milênios. Note que em 2001 iniciou-se o terceiro milênio depois de Cristo. E aí ele diz, agora releia o capítulo 5 e localize as informações solicitadas no texto e nas legendas. Ele quer que você circule com lápis de cor azul os séculos escritos em numerais romanos. B. Circule com lápis de cor roxo as datas que se referem aos acontecimentos antes de Cristo. C. Circule com lápis de cor vermelho o ano em que o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano e transcreva em numerais romanos o século desse acontecimento bem aqui nessa caixinha. Beleza? Essa está se referindo à página 74. Agora vamos para a página 75. A página 75, deixa eu só diminuir aqui o zoom para melhorar. Beleza, faz um pouquinho. Neste capítulo, ele diz que você viu que os historiadores organizam a história em períodos e que existem diversas formas de marcar o acontecimento no tempo. Teste seus conhecimentos sobre esse tema. Você vai fazer a leitura e vai marcar o correto. O número 2, você vai escolher um dos períodos da linha de história que você deve ter conseguido. Depois vai pesquisar e escrever um evento que tenha acontecido nessa época. 3. Busque as informações solicitadas abaixo no texto deste capítulo, né? E de acordo com as perguntas, você vai respondendo as cores que ele está indicando aqui, beleza? E com isso aí, a gente termina
o capítulo 5 do nosso livro de história. Beleza? Bem, eu espero que tenha conseguido passar para vocês alguma coisa aí desse assunto. Capítulo 5 é um assunto super importante para nós seres humanos, tentar entender um pouco dessa história, como surgiu essa história, né? E um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula de história, se Deus quiser.